Uma jornada de transformação através da perspectiva divina. O relógio marcava 5h30 da manhã quando Ricardo acordou com aquela sensação familiar de peso no peito. Aos 42 anos, ele havia construído uma vida que muitos considerariam bem-sucedida, uma empresa de contabilidade próspera em Belo Horizonte, uma casa no bairro Savassi, 2 filhos na universidade. Mas naquelas primeiras horas da manhã, quando o mundo ainda dormia, Ricardo enfrentava uma batalha que ninguém ao seu redor imaginava. "Por que me sinto tão vazio?" ele murmurou para si mesmo, olhando através da janela do quarto. A cidade começava a despertar, mas dentro dele parecia reinar uma escuridão que não conseguia explicar. Sua esposa, Márcia, ainda dormia ao seu lado. Os filhos, Pedro e Ana, estavam em suas respectivas faculdades. Tudo parecia perfeito do lado de fora, mas por dentro, Ricardo sentia como se estivesse usando óculos com lentes embaçadas, conseguia ver as formas da vida, mas não conseguia enxergar o verdadeiro sentido de nada. Ricardo cresceu em uma família tradicional mineira, onde trabalho duro e honestidade eram os valores máximos. Seu pai, seu João, havia sido um homem íntegro que construiu uma pequena empresa de materiais de construção com as próprias mãos. "Filho", ele sempre dizia, "o homem vale pelo que constrói na vida." Seguindo esse conselho, Ricardo dedicou-se inteiramente aos negócios. Formou-se em contabilidade, abriu seu próprio escritório, conquistou clientes importantes. Casou-se com Márcia, uma professora doce que compartilhava seus valores familiares. Tiveram 2 filhos maravilhosos. Mas nos últimos anos, especialmente depois que seu pai faleceu, Ricardo começou a questionar tudo. "Eu construí tanto", ele pensava, "mas para quê? O que realmente importa nisso tudo?" Era como se toda a sua vida tivesse sido vista através de um espelho que, de repente, revelava estar quebrado em 1000 pedaços. Cada reflexo mostrava uma parte diferente, distorcida, da realidade. Foi numa terça-feira comum que a vida de Ricardo começou a mudar. Ele estava no elevador do prédio comercial onde ficava seu escritório quando entrou Dona Conceição, uma senhora de uns 70 anos que trabalhava como faxineira no prédio. "Bom dia, seu Ricardo." Ela disse com um sorriso genuíno que iluminou todo o ambiente. "Bom dia, Dona Conceição", Ricardo respondeu, surpreso com a alegria radiante da mulher. "A senhora sempre está tão animada. Qual é o segredo?" Dona Conceição riu, seus olhos brilhando. "Segredo? Não tem segredo não, meu filho. É que eu acordo todo dia sabendo que o Senhor Jesus tem um plano lindo para o meu dia. Mesmo limpando o banheiro, mesmo ganhando pouco, eu sei que Ele me ama e que tudo o que faço tem valor aos olhos dele." Ricardo ficou intrigado. Como uma mulher que ganhava salário mínimo, que fazia um trabalho que muitos consideravam inferior, podia ter tanta alegria? Que lentes ela estava usando para enxergar a vida? "Dona Conceição", ele perguntou impulsivamente, "a senhora frequenta alguma igreja?" "Frequento sim. Igreja Batista da Esperança, ali na rua de trás. Por que não aparece lá um domingo desses? O pastor Marcos prega de um jeito que até criança entende, mas que toca fundo no coração dos adultos." No domingo seguinte, Ricardo acordou com uma inquietação diferente. Márcia havia viajado para visitar a mãe em Juiz de Fora, e ele se viu sozinho em casa. A ideia de ir à igreja continuava rondando sua mente desde a conversa com Dona Conceição. "Por que não?" ele pensou. "Talvez ela tenha alguma coisa que eu não tenho." A Igreja Batista da Esperança era um prédio simples, sem ostentação, mas cheio de vida. Quando Ricardo entrou, foi recebido com sorrisos calorosos de pessoas que pareciam genuinamente felizes de vê-lo ali. O pastor Marcos, um homem de uns 50 anos com jeito paternal, estava pregando sobre o texto de 2 Coríntios 5:7, "Porque andamos por fé e não por vista." "Irmãos", dizia o pastor, "vocês já repararam como 2 pessoas podem olhar para a mesma situação e ver coisas completamente diferentes? Um vê problema, outro vê oportunidade. Um vê fracasso, outro vê aprendizado. A diferença não está nos olhos naturais, está nas lentes espirituais que usamos para enxergar a vida." Ricardo sentiu como se o pastor estivesse falando diretamente com ele. Após o culto, Ricardo foi abordado por seu Antônio, um homem de uns 60 anos que se apresentou como diácono da igreja. "Primeira vez aqui?" Seu Antônio perguntou com um sorriso acolhedor.
É sim, Ricardo respondeu. Confesso que vim meio por curiosidade. Que bom! Curiosidade é o primeiro passo da fé, seu Antônio riu. Quer tomar um café? Tenho uma padaria aqui perto, e adoro conversar com pessoas novas. Na padaria, enquanto tomavam café com pão de açúcar, seu Antônio compartilhou sua história. Sabe, Ricardo, eu trabalhei 30 anos numa metalúrgica. Sempre achei que a vida era só trabalhar, juntar dinheiro, aposentar e morrer. Vivia reclamando de tudo, do salário, do chefe, do trânsito, do governo. Minha esposa sempre dizia que eu parecia uma pessoa amarga. O que mudou? Ricardo perguntou, intrigado. Um dia meu neto de 8 anos me perguntou, vovô, por que você nunca está feliz? A pergunta me doeu tanto que eu comecei a pensar. Será que eu estava vendo a vida de forma errada? Foi aí que minha esposa me trouxe aqui na igreja. Seu Antônio pausou para beber um gole de café. Descobri que eu estava usando lentes embaçadas para ver a vida. Lentes do materialismo, da reclamação, da ingratidão. Quando comecei a ver através das lentes de Deus, tudo mudou. O mesmo emprego, a mesma família, a mesma casa, mas uma perspectiva completamente diferente. Intrigado pela história de seu Antônio, Ricardo decidiu comprar uma Bíblia. Fazia anos que não lia as Escrituras, desde a adolescência, quando frequentava a igreja católica com sua mãe. Começou pelo Evangelho de João, e logo nos primeiros capítulos encontrou palavras que pareciam escritas especificamente para ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:4-5. Será que eu estou vivendo nas trevas? Ricardo se perguntou. Será que essa sensação de vazio é porque não tenho a verdadeira luz? Continuou lendo, e no capítulo 8, versículo 12, encontrou Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu uma centelha de esperança. Na semana seguinte, Ricardo enfrentou uma crise em seu escritório. Um de seus maiores clientes descobriu um erro significativo nos cálculos da contabilidade, um erro que havia passado despercebido por meses e que agora poderia custar muito dinheiro à empresa do cliente. O antigo Ricardo teria entrado em pânico, teria culpado os funcionários, teria perdido o sono imaginando as consequências para sua reputação e seus negócios. Mas algo estava diferente desta vez. Senhor, ele orou pela primeira vez em décadas, eu não sei nem como orar direito, mas se o Senhor está aí, eu preciso de sabedoria para lidar com isso. Em vez de tentar esconder o erro ou culpar outros, Ricardo decidiu ligar pessoalmente para o cliente, assumir a responsabilidade integral, e propor uma solução que incluía arcar com os prejuízos causados pelo erro. Doutor Ricardo, disse o cliente, visivelmente surpreso, em 20 anos de vida empresarial, nunca vi alguém assumir um erro dessa forma. Isso mostra um caráter que é raro encontrar hoje em dia. Vamos trabalhar juntos para resolver isso. Aquela experiência foi um divisor de águas para Ricardo. Ele percebeu que, quando viu a situação através das lentes da verdade de Deus, honestidade, responsabilidade, confiança na providência divina, o resultado foi completamente diferente do que ele imaginava. Começou a frequentar a igreja regularmente e a participar de um pequeno grupo de estudo bíblico liderado por seu Antônio. Lá, conheceu outras pessoas que estavam na mesma jornada de aprender a ver a vida através da perspectiva de Deus. Conheceu Dona Fátima, uma viúva que criava 3 netos sozinha com uma pensão minúscula, mas que sempre tinha um sorriso no rosto e comida para oferecer a quem precisasse. Como a senhora consegue ser tão positiva com tantas dificuldades? Ricardo perguntou um dia. Meu filho, Dona Fátima respondeu, quando você sabe que Deus é seu pai, você não se preocupa tanto com as circunstâncias. As lentes da fé me mostram que ele sempre providencia o que precisamos, na hora certa. Já passei por muita coisa difícil, mas sempre vi a mão dele cuidando de nós. Conforme Ricardo crescia na fé, começou a notar como sua perspectiva sobre tudo estava mudando. O trabalho, que antes era apenas uma fonte de estresse e obrigação, passou a ser visto como uma oportunidade de servir as pessoas e glorificar a Deus através da excelência e honestidade.
Os relacionamentos, que antes eram vistos apenas como conveniência ou obrigação social, começaram a ser enxergados como presentes de Deus e oportunidades de demonstrar amor. Os problemas, que antes o deixavam desesperado, passaram a ser vistos como oportunidades de crescimento e de ver Deus agir. Até mesmo os pequenos detalhes da vida ganharam novo significado. O café da manhã com Márcia, que antes era apenas uma rotina corrida, passou a ser um momento de gratidão. O pôr do sol que via da janela de seu escritório, que antes passava despercebido, agora era motivo de admiração pela criação de Deus. 6 meses depois de começar a frequentar a igreja, Ricardo recebeu uma notícia que testaria profundamente suas novas lentes espirituais. Durante um exame de rotina, os médicos descobriram um tumor no fígado. Precisamos fazer mais exames para determinar se é maligno, o médico explicou com cuidado. Mas quero que o senhor saiba que, independentemente dos resultados, existem tratamentos eficazes hoje em dia. O antigo Ricardo teria entrado em desespero completo. Teria questionado por que essas coisas aconteciam com ele, teria perdido a esperança, teria se tornado amargo. Mas algo surpreendente aconteceu. Embora sentisse medo, afinal, era humano, Ricardo também sentiu uma paz que não conseguia explicar. Era como se as lentes da fé lhe permitissem ver além das circunstâncias imediatas. Senhor, ele orou naquela noite, eu não entendo por que isso está acontecendo, mas confio que o Senhor tem um propósito. Se for para a cura, que seja feita a sua vontade. Se for para a glória do Senhor de outra forma, eu aceito. Só peço força para enfrentar o que estiver pela frente. Quando Ricardo contou sobre o diagnóstico para Márcia e os filhos, ficou surpreso com suas próprias palavras. Em vez de falar com desespero e amargura, ele conseguiu transmitir calma e fé. Pai, disse Pedro, seu filho mais velho, você está diferente. Nos últimos meses, você mudou muito. Está mais calmo, mais presente, mais feliz. O que aconteceu? Foi então que Ricardo contou para a família sobre sua jornada de fé, sobre as novas lentes através das quais estava aprendendo a ver a vida. Eu sempre pensei que vocês não se interessariam por essas coisas, ele admitiu. Mas descobri que a fé não é algo separado da vida real, ela transforma como vemos e vivemos a vida real. Márcia, que havia notado as mudanças positivas no marido, disse: Ricardo, eu quero conhecer essa igreja. Quero entender melhor o que trouxe essa paz para você. Os exames subsequentes revelaram que o tumor era benigno e poderia ser removido com uma cirurgia simples. Mas Ricardo descobriu que a verdadeira cura já havia acontecido em seu coração e em sua perspectiva de vida. Durante o tempo de espera pelos resultados, ele havia experimentado uma paz que transcendia as circunstâncias. Havia fortalecido laços familiares, aprofundado amizades, encontrado propósito no trabalho, e descoberto alegria nas coisas simples. Doutor, ele disse ao médico após receber a boa notícia, o Senhor me curou de um tumor no fígado. Mas Deus me curou de uma doença muito mais grave, a cegueira e espiritualismo. Após sua recuperação completa, Ricardo sentiu um chamado para compartilhar com outros o que havia aprendido sobre ver a vida através das lentes da verdade de Deus. Começou a dar seu testemunho na igreja e a liderar um grupo de homens de negócios que se reuniam semanalmente para estudar princípios bíblicos aplicados à vida profissional. Senhores, ele dizia no primeiro encontro de cada nova turma, vocês podem ter muito sucesso nos negócios e ainda assim se sentirem vazios. Podem ter dinheiro, prestígio, reconhecimento, e ainda assim acordarem de manhã sem saber por que vivem. Eu sei porque passei por isso. A diferença não está em ter mais ou menos coisas. A diferença está nas lentes através das quais enxergamos a vida. Quando vemos através das lentes de Deus, sua verdade, seus valores, seus propósitos, tudo ganha novo significado. Uma das primeiras lições que Ricardo ensinou foi sobre a importância da gratidão como uma lente espiritual. 2 homens podem ter exatamente a mesma vida, ele explicava, mas um vê apenas o que está faltando, enquanto o outro vê a abundância. A diferença está na lente da gratidão. Ele contou sobre como havia começado a manter um diário de gratidão, anotando 3 coisas pelas quais era grato a cada dia. No início, eu pensava em coisas óbvias, saúde, família, trabalho. Mas com o tempo, comecei a notar coisas menores, o sorriso do porteiro, o sabor do café, um pôr do sol bonito.
As lentes da gratidão me ensinaram que Deus está nos detalhes da vida. Outra transformação importante na vida de Ricardo foi descobrir que trabalho não era apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre servir a um propósito maior. Antes, ele compartilhava com o grupo, eu via meu trabalho apenas como uma forma de sustentar minha família e acumular bens. Agora vejo como uma missão que Deus me deu para servir as pessoas. Ricardo começou a tratar cada cliente não apenas como uma fonte de receita, mas como uma pessoa que Deus havia colocado em seu caminho para ser servida com excelência e integridade. Implementou em seu escritório valores cristãos práticos, transparência total com os clientes, preços justos, tratamento respeitoso a todos os funcionários independentemente de cargo, e uma política de ajudar pequenos empresários mesmo quando não era muito lucrativo. O resultado, ele testemunhava, foi que o negócio cresceu mais do que nunca. Mas mais importante que o crescimento financeiro foi descobrir que trabalhar com propósito traz uma satisfação que dinheiro não consegue comprar. Talvez a transformação mais profunda tenha acontecido nos relacionamentos de Ricardo. As lentes do amor divino mudaram como ele via as pessoas ao seu redor. Márcia notou a diferença imediatamente. Você me escuta mais, ela disse um dia. Antes, quando eu falava sobre meu dia, você ouvia mas estava pensando em outras coisas. Agora sinto que você realmente se importa com o que sinto. Com os filhos, Ricardo também mudou. Em vez de apenas perguntar sobre notas e futuro profissional, começou a se interessar pelos sonhos, medos e alegrias deles. Pai, Ana lhe disse durante uma conversa, você sempre foi um bom pai, mas agora parece que você realmente nos enxerga. Antes você nos via como suas responsabilidades. Agora nos vê como pessoas. Uma das lições mais importantes que Ricardo aprendeu foi sobre ter uma perspectiva eterna da vida. Quando vemos a vida apenas através das lentes do temporal, ele ensinava, ficamos ansiosos com coisas que, no final das contas, não são tão importantes. Mas quando vemos através das lentes da eternidade, nossas prioridades se ajustam naturalmente. Ele começou a investir mais tempo em relacionamentos e menos em acumulação de bens. Passou a se preocupar mais com o legado de caráter que deixaria para os filhos do que com a herança financeira. Não significa que dinheiro não é importante, ele esclarecia. Significa que ele não é a coisa mais importante. As lentes da eternidade me ajudam a manter as prioridades na ordem certa. A transformação de Ricardo começou a impactar toda a comunidade ao seu redor. Em seu escritório, os funcionários notaram um ambiente de trabalho mais saudável e respeitoso. Clientes comentavam sobre o atendimento diferenciado e a honestidade nas prestações de serviço. Na igreja, Ricardo se tornou um exemplo vivo de como a fé pode transformar a vida profissional sem exigir que a pessoa abandone seus negócios para servir a Deus em tempo integral. Deus não quer que todos sejam pastores, ele explicava para jovens empresários. Ele quer que sejamos fiéis onde Ele nos colocou. Um empresário cristão que age com integridade pode glorificar a Deus tanto quanto um missionário. Ricardo era honesto sobre o fato de que nem sempre era fácil manter as lentes de Deus nos momentos difíceis. Há dias em que acordo e as lentes estão embaçadas, ele admitia. Há situações em que a tendência é voltar à perspectiva antiga, de ver apenas os problemas e dificuldades. Ele contou sobre uma época em que perdeu 3 clientes grandes no mesmo mês, devido à concorrência desleal de outro escritório que oferecia preços irreais e serviços questionáveis. Por alguns dias, fiquei tentado a pensar, de que adianta ser honesto se os desonestos levam vantagem? Mas então lembrei das lentes da eternidade. Lembrei que o sucesso verdadeiro não se mede apenas por números, mas pela aprovação de Deus. E sabe o que aconteceu? Dentro de 2 meses, os 3 clientes voltaram. Eles descobriram que preço baixo sem qualidade sai muito mais caro no final. Deus honrou a fidelidade aos seus princípios. A mudança de perspectiva de Ricardo contagiou toda a família. Márcia começou a frequentar a igreja e descobriu na fé uma fonte de paz para suas próprias ansiedades. Pedro, inicialmente cético, foi tocado pelo testemunho do pai e começou a questionar seus próprios valores materialistas. Ana, sempre mais sensível às questões espirituais, abraçou a fé com entusiasmo. Nossa família sempre foi unida, Márcia refletia, mas agora temos algo que nos conecta em um nível mais profundo.
Temos um propósito comum, valores compartilhados que vão além das circunstâncias da vida. Os domingos se tornaram especiais na casa do Silva. Depois do culto, eles almoçavam juntos e compartilhavam sobre como haviam visto Deus agir durante a semana. Era um tempo de gratidão, reflexão e planejamento não apenas dos compromissos, mas de como poderiam servir melhor ao Senhor. Hoje, 3 anos depois de sua primeira conversa com Dona Conceição no elevador, Ricardo olha para trás e se maravilha com a transformação que aconteceu em sua vida. Não mudou nada e mudou tudo, ele costuma dizer. Eu continuo sendo contador, continuo morando na mesma casa, continuo com a mesma família. Mas é como se eu fosse uma pessoa completamente diferente, porque vejo tudo com olhos diferentes. O escritório de contabilidade de Ricardo se tornou referência não apenas pela competência técnica, mas pela ética e pelo tratamento humanizado. Vários colegas de profissão procuraram-no querendo saber o segredo de sua mudança. Não é segredo, Ricardo sempre responde. São as lentes certas. Quando você vê a vida através da verdade de Deus, tudo se transforma. A jornada de Ricardo nos ensina várias lições importantes sobre como ver a vida através das lentes da verdade de Deus. Primeiro, nossa perspectiva determina nossa experiência. Duas pessoas podem viver situações idênticas e ter experiências completamente diferentes, dependendo de como enxergam o que está acontecendo. Segundo, as lentes mundanas distorcem a realidade. Quando vemos a vida apenas através das lentes do materialismo, do egoísmo, da ansiedade, não conseguimos enxergar o quadro completo que Deus tem para nós. Terceiro, a verdade de Deus é revelada através de sua palavra. As Escrituras não são apenas um livro de regras, mas lentes através das quais podemos ver a vida com clareza e propósito. Quarto, a transformação de perspectiva leva tempo. Ricardo não mudou da noite para o dia. Foi um processo gradual de aprendizado e crescimento na fé. Quinto, ver com os olhos de Deus transforma não apenas a nós, mas impacta a todos ao nosso redor. A mudança de perspectiva de Ricardo influenciou sua família, seus funcionários, seus clientes e sua comunidade. Como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas? Como podemos aprender a ver através das lentes da verdade de Deus? Primeiro, reconhecendo nossa necessidade. Assim como Ricardo reconheceu que algo estava faltando em sua vida, precisamos admitir que nossa perspectiva humana é limitada e distorcida pelo pecado. Segundo, buscando a verdade nas Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro de história, é a revelação de como Deus vê a vida, os relacionamentos, o trabalho, o sofrimento, a alegria. Terceiro, permitindo que o Espírito Santo transforme nossa mente. Romanos 12:2 nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quarto, praticando disciplinas espirituais. Oração, leitura bíblica, comunhão com outros cristãos, essas práticas limpam as lentes e nos ajudam a manter a perspectiva correta. Quinto, aplicando a verdade de Deus nas situações práticas da vida. Como Ricardo aprendeu, não basta conhecer a verdade teoricamente, é preciso viver de acordo com ela no trabalho, na família, nos relacionamentos. A história de Ricardo continua a se desenrolar, mas já não é mais a história de um homem perdido em uma vida sem sentido. É a história de alguém que descobriu como ver a vida através das lentes corretas, as lentes da verdade, do amor, da esperança e do propósito de Deus. Talvez você se identifique com o Ricardo do início da história. Talvez tenha sucesso material mas se sinta vazio por dentro. Talvez tenha uma boa família mas não consiga encontrar alegria real. Talvez olhe para sua vida e veja apenas obrigações, problemas e frustrações. A boa notícia é que Deus quer lhe dar lentes novas para enxergar a vida. Ele quer revelar sua verdade, seu amor, seu propósito para você. Ele quer transformar sua perspectiva de tal forma que você possa dizer, como Ricardo, não mudou nada e mudou tudo. Em João 8:32, Jesus promete: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade inclui a liberdade de ver a vida como ela realmente é, não através das lentes distorcidas do mundo, mas através das lentes claras da verdade de Deus. Sua jornada de transformação pode começar hoje. Comece perguntando a Deus: Senhor, como o Senhor vê minha vida? Quais lentes preciso trocar? O que o Senhor quer que eu enxergue que não estou vendo?
E então se prepare para uma aventura extraordinária, a aventura de ver a vida através dos olhos de Deus, em todas as suas cores verdadeiras, com todo o seu propósito divino, repleta de esperança e significado eternos.